Olá pessoal, nós estamos aqui no Bate-Papo da Construção e hoje nós vamos falar sobre patrimônio histórico. Esse episódio é um oferecimento LocBem. O equipamento certo para sua obra está na LocBem. ViaSol, soluções em geração e economia de energia, construção e aquecimento de piscinas. Composta e planta, atitude responsável para um futuro sustentável. Sou Cláudio Ferreira, arquiteto e urbanista, e hoje aqui estou com dois convidados para a gente conversar sobre patrimônio histórico. Sr. Pedro, Marcelo, sejam bem-vindos. Obrigado pela presença de vocês. Pedro, por favor, se apresente, seja bem-vindo. Muito obrigado, Cláudio. Eu agradeço o convite. Eu sou Pedro Tosi, professor do curso de História e do curso de Direito da Unesp de Franca. A minha área de formação é administração, mas eu construí a minha vida profissional na área de História Econômica. E venho atuando no CONDEFAT de Franca desde 2007, mais ou menos. Alguns mandatos alternados, porque isso é indicação e escolha, então não foi um período contínuo. Mas eu gostaria de dizer que aprendi muito durante esses anos atuando, de concatenar reflexões que tive sobre a história de Franca, a história da indústria do couro e do calçado, a atividade industrial, a formação da cadeia produtiva do couro e do calçado, e depois o processo de desindustrialização que ocorreu na década de 1990 para cá. E, obviamente, isso deixa um patrimônio que é relevante, né? Então, estou aqui para tentar responder algumas perguntas, fazer algumas reflexões e vou deixar o Marcelo falar, se apresentar. Seja bem-vindo, Marcelo, ex-professor, mas que é professor, considero que eu sempre estou aprendendo com você é realmente maravilhosa aí, abrindo as nossas cabeças, as ideias, aí está sempre com a gente. Obrigado, Marcelo. Obrigado você, Cláudio, agradeço a oportunidade para que a gente possa estabelecer um diálogo frutífero sobre essa questão da gestão do patrimônio, identidade, memória, de como isso é importante para a nossa vida pessoal, para a nossa vida coletiva, até para a gente pensar alguma perspectiva de futuro. Ninguém consegue pensar uma perspectiva de futuro se não olha para a sua história, se não olha para aquilo que você vai adquirindo na experiência do tempo que se passa e onde todos nós estamos imersos. Então vamos tentar fazer um diálogo saudável e proveitoso. Pessoal, conhecer melhor o Marcelo, arquiteto urbanista, a sua formação acadêmica. Eu sou arquiteto urbanista e desde lá da faculdade eu já me encantei por essas questões de gestões do patrimônio cultural, fiz doutorado nessa área, mestrado nessa área, depois me embrenhei também pela arqueologia, gestão do patrimônio arqueológico. Então sempre assim, o passado, a partir de uma pergunta do presente, me encantou, me encanta e minha atividade profissional até hoje. E sempre fazendo cursos para a Franca, sim, sempre nos atualizando, atuando a gente no atua no CONDEFAT já 3 gestões, e desde 2007 nós fazemos um curso de extensão extramuros através do MAIUSP, com a parceria da Secretaria de Educação, agora com a FEAC, né? Espero que no segundo semestre desse ano nós possamos retomar esses cursos que se abertos à população. Ótimo. Só para o pessoal entender um pouco o contexto, a proposta, né, de trazer 2 doutores aqui, né, com gratidão, que o podcast ele vai trazer uma sequência, né, de falas, aí, de experiências sobre patrimônio histórico, né? Então essa vai ser o nosso inicial, né, dar uma introdução sobre patrimônio histórico que, né, não entra ainda na cabeça das pessoas. Como a função do podcast é educativa também, né? Então nós vamos começar
comemorar esses 200 anos de Franca, né? Começando para valorizar a questão do patrimônio histórico. Por favor, Pedro, nos dê esse contexto aí para a gente ver a importância que é o patrimônio histórico. Bom, a primeira frase que eu tenho a dizer não passa de um lugar comum, né? O Marcelo já disse algo que quem não tem perspectiva de passado, muito provavelmente o futuro se coloca como um abismo. Então, o importante de nós levantarmos essas questões está relacionado com a trajetória de uma população do Nordeste paulista, de uma cidade, das cidades mais importantes do estado de São Paulo e, consequentemente, uma das cidades mais importantes do Brasil, uma cidade que é sui generis, como Franca, e que eu costumo dizer que Franca surgiu como uma passagem no meio de um caminho e ficou incrustada entre o Triângulo Mineiro, a Serra da Canastra e a próspera Ribeirão Preto. E ainda assim, ela conseguiu ultrapassar as limitações políticas, as limitações geográficas, e se tornar uma cidade com presença não só no cenário cultural brasileiro, no cenário econômico brasileiro e até com projeção internacional. E isso não é de hoje. Lá na década de 1930, 1940, do ponto de vista industrial, Franca já tinha uma presença internacional. E se nós remontarmos a chegada da ferrovia, final do século XIX, a cafeicultura e os cafés da região da Alta Mogiana, Franca já nasceu sob o signo do mercado externo. E isso trouxe uma série de elementos materiais e imateriais, que é disso que se trata do ponto de vista do patrimônio, né? Patrimônio não é só aquilo que ficou materializado na construção, que ficou materializado no desenho urbano ou numa obra, mas também no modo de fazer, na disposição emocional, religiosa, cultural, gastronômica de toda uma população. Então, para começarmos esse bate-papo, eu penso que nós temos que levar em conta que nós atuamos consoante um desenho regulamentar, um desenho legal, que, na minha opinião, não faltam leis. Sim. O que falta é consciência da importância dessa dimensão da preservação da memória, da preservação da história, da preservação dos nossos antepassados, e esses antepassados nos deixaram, de uma maneira ou de outra, um modo de dizer, um modo de falar, um modo de se expressar, um modo de ver o mundo, um modo de viver o mundo. E isso está na paisagem urbana, isso está não só nos livros, nas escolas, mas também na maneira como o povo, a população, reproduz fazeres corriqueiros do dia a dia. Agora, entre aquilo que é história e aquilo que é memória, aquilo que são indícios do passado, existe um longo percurso. E muitas vezes alguns indícios, banais até aos olhos de alguns, é importantíssimo. Marcela, um pouco antes de nós começarmos, estava falando do restauro da capelinha. Nós acompanhamos esse restauro, que já dura algum tempo. Marcelo pode dizer melhor sobre isso, não vou atravessar, mas ele falava de 2 tijolos da primeira capelinha que vão ficar expostos como elementos de uma primeira iniciativa religiosa que aconteceu lá naquele bairro da cidade
e que tem uma importância fundamental a partir de Renato Valim, a partir de Manuel Valim, desculpa, e a partir de familiares, a primeira igreja ou capelinha de devoção a Nossa Senhora Aparecida, supostamente a segunda invocação religiosa de Nossa Senhora Aparecida no estado de São Paulo. Então, ela esteve fechada durante muito tempo. Há uma obra que coincide com os 200 anos da história de Franca, que vai ser deixada para a população, não só de Franca, como da região, mas alguns indícios de memória vão ser valorizados. E esses indícios não têm menor importância do que aquela história refletida, aquela história que vai ficar nos livros, que passou por métodos. Então, há todo um trabalho, e esse trabalho não é um trabalho simples, ele é um trabalho complexo. Ele é um trabalho complexo porque ele envolve questões do direito posto, das políticas públicas, das técnicas construtivas, das concepções e partidos arquitetônicos, das disposições da população em relação a isso, e isso não há um consenso, é sempre um embate. E, portanto, é também uma questão de disposição política. Mas não cabe a nós aqui politizarmos a questão. Acho que hoje nós estamos em meados de fevereiro de 2024, o cenário político nacional e internacional tem mostrado o quão deletério pode ser politizar determinadas questões que têm fundo histórico, que têm fundo... que, acima de tudo, para falar sobre eles é necessário alguma competência técnica. Então, o patrimônio ele não se põe simplesmente como uma vontade, mas como um comando, não só legal, mas também um comando de bom senso. Comando de bom senso no sentido, se nós perdermos da paisagem urbana de Franca alguns elementos da Praça Nossa Senhora da Conceição, o que nós estamos perdendo? A pergunta é essa. O que nós estamos perdendo? Que tipo? Vejamos, a primeira fábrica de calçados de Franca, com máquinas, com operários, funcionou numa esquina da Praça Nossa Senhora da Conceição. Ela não existe mais. O que nós perdemos? Perdemos a dimensão de conexão de como eram as coisas do ponto de vista visual. E isso é muito ruim para as próximas gerações. E esse lado negativo do perder algo que pode ser importante para as gerações futuras, nossa vida é muito breve, né? E o que vai decidir é o futuro. O futuro, os nossos descendentes, os nossos filhos, os nossos herdeiros, enfim. E esse também é o papel do Conselho, né, Marcelo? Sim. O Conselho de Patrimônio Histórico em Franca, ele tem essa função, né, esse equilíbrio. O Conselho ele tem suas competências e seus limites. O Conselho existe como representante da comunidade civil e também do poder público. Então, o Conselho, hoje em dia, a gestão que a gente fala do patrimônio cultural, não é só a proteção desse ou daquele edifício, mas nós pensamos hoje numa forma de gestão. Quer dizer, o patrimônio cultural, ele é algo que conta uma história. Que história ele vai contar? Então, os elementos materiais e imateriais que o Conselho preserva, eles não têm finalidade em si mesmo, não é fetiche do objeto. Vamos preservar a casa, a grande casa que tem todo aquele ornamento, etc, etc. Não é o fetiche do objeto. A gente preserva a cultura material e imaterial porque ela pode se transformar num documento que conta uma história, a partir do letramento que a gente faz com a comunidade. E por que nós nos preocupamos em fazer essa alfabetização de patrimônio cultural conosco mesmo, com a comunidade?
É interessante que no ano retrasado se encerrou 10 anos de estudo do cérebro na Europa. E no último, né, no último ano dessa grande pesquisa sobre o cérebro, chamou-se para participar do simpósio de encerramento os representantes da Unesco de Preservação de Patrimônio Cultural da Humanidade. E por que os representantes de patrimônio cultural foram convocados a participar de um simpósio na área de medicina, de ciências neurológicas, etc. Porque chegou-se à conclusão que a identidade do indivíduo, da pessoa, ela tem a sua saúde mental preservada se o cérebro consegue decodificar paisagens na qual o indivíduo está inserido. E que a destruição dessa paisagem, na medida que essas paisagens vão sendo destruídas, elas afetam a questão da construção da identidade. Que a identidade não é algo dado da natureza, é algo que é construído. Por exemplo, quando você é nomeado pelo seu nome, isso daí já tem uma história. Porque não foi você que deu a você mesmo o seu nome. E a partir daí, dessa história, da sua identidade, porque você sabe o que dá dos seus pais, dos seus familiares, qual foi sua formação, etc. Hoje você pode exercer uma função e, a partir de hoje, fazer uma perspectiva de futuro. Ora, se você não tem essa experiência de temporalidade passada, experiência presente e perspectiva de futuro, você não constrói aquilo que a gente chama de identidade da pessoa humana. E isso está claro em várias áreas das ciências, tanto das ciências físicas como das ciências sociais. Ciências sociais já têm trabalhado com essa questão há muito tempo. Então, a importância de se preservar, além de produzir conhecimento, e todo conhecimento que se produz, conhecimento é poder, né? É também ajuda na nossa identidade. É que nós não nos damos conta disso. Mas imagine vocês, Franca, naqueles locais que a nossa configuração cerebral e mental está assim, já totalmente imersa nesse cotidiano, sem a gente perceber. Se aquilo for destruído. Imagina que não existe o centro. Imagina que as ruas que você passa cotidianamente não existe mais. Quer dizer, a perda de todo esse referencial traria aquilo que a gente chama de uma despersonalização do sujeito incapaz de se prever, tanto ações do presente como no futuro. Daí a importância do patrimônio. E eu acrescento um outro dado, acrescentando a questão da historicidade, da importância da cidade de Franca. A região de Franca, que a gente chama a média bacia do Rio Grande, ela tem presença humana de sociedades humanas há mais de 8.000 anos. Então, quer dizer, a história de Franca é uma coisa, mas a presença humana, criando sociedade, criando família, criando imaginário religioso, etc., etc., há 8.000 anos de forma ininterrupta. Ou seja, aqui deve ser um bom lugar para se viver. Então, a pergunta que a gente faz hoje, com a perspectiva do futuro, nesse contexto de aquecimento global, seria essa: será que ainda vamos estar aqui com qualidade de vida daqui 8.000 anos? Né? Então, se aqui houve a presença humana ininterrupta de 8.000 anos, deve ser um lugar que tem uma certa qualidade para propiciar a vida humana. Então, todo esse conjunto de perspectivas, quando a gente fala de patrimônio, que não é só a preservação daquele bem material, passa por aquele bem material, mas não acaba naquele bem material, é muito importante para qualquer sociedade que pensa, se pensa e se tem um amadurecimento enquanto comunidade, enquanto memória social, etc. E estava conversando com o Pedro também antes, né? Essa importância de se criar, né, o conselho. Né? Para que se tem um conselho de patrimônio histórico na cidade? O Pedro estava contando, eu gostaria que você falasse novamente, sim, até do contexto legal. Né? Veja, Franca tem algumas coisas que ela paga o preço do pioneirismo. E na questão do patrimônio não foi diferente. Lá,
por volta de segunda metade da década de 1970, um grupo econômico de Franca adquiriu o Hotel Francano e pensou em fazer algumas coisas, mas acabou vendendo esse patrimônio, né, esse bem. Na época nem se falava de patrimônio, e ali foi construída uma agência bancária que requereu a demolição daquele prédio. Esse prédio, veja, Hotel Francano, a fábrica da Sambra, lá na Avenida Rio Branco 520, e a exposição de gado zebu são iniciativas da década de 1930 para atacar a questão da crise de 29. Muito bem. Só que, no final da década de 1970, um desses patrimônios foi demolido. E não havia legislação, não havia a Constituição de 88. Então, quero fazer essa reflexão no sentido de que nós perdemos um grande patrimônio, todas as pessoas, me parece, voz corrente, mas o Hotel Francano tinha mais expressão do que aquela arquitetura modernista do Banco Itaú. Não vamos entrar aí nessa seara, mas que o Hotel Francano carregava um estilo e dava uma personalidade àquela praça, isso é inegável. Tanto é que está na memória das pessoas. E foi criado o Condefat Franca. Então, ele é um dos pioneiros. Mas a legislação que nós temos em Franca até hoje ainda é aquela primeira legislação que foi modificada aqui e acolá. Depois veio a Constituição de 88. Mas a Constituição de 88 não tratou só do patrimônio. Nós ouvimos aqui a expressão dignidade humana. São poucos os cursos de direito no Brasil que pautam essa questão do que é a dignidade humana à luz da Constituição de 88. Um determinado artigo da Constituição de 88, que vai falar sobre responsabilidade compartilhada entre sociedade, instituições públicas, níveis de governo, formas de exercer o governo local, estadual e federal. E definiu uma série de elementos relacionados à dignidade humana. Meio ambiente, alimentação, segurança alimentar, educação, direito à saúde, direito à moradia. Não tem a ver com a dignidade humana, mas diz respeito à dignidade humana, à saúde animal, né? Tem conselhos municipais que tratam dessas questões. A criança e o adolescente, o idoso. Então, isso tudo entra na chave do artigo e está disperso pela Constituição. Na questão do patrimônio, está ali entre o artigo 20 e o 35 da Constituição, que define a maneira de fazer e assim por diante. Mas a questão da memória, da identidade, também diz respeito à dignidade humana. Não tenho dúvida. E como é gerida essa dignidade humana? Ela é gerida na localidade onde o ser humano está, né? O ser humano não vive no Estado, não vive na federação, ele vive no município. E cada município pode e tem autonomia e deve regulamentar e disciplinar como que ele vai fazer essa dignidade humana. E traz para o chefe do executivo e para o Ministério Público a tutela dessa dignidade. Marcelo falou em gestão de patrimônio. Para quem recai a gestão? Para quem tem a competência técnica.
Seria bom para a Constituição dizer que devia criar concurso público, estabelecer cargos e salários, e é bom que se esclareça, né? Esses conselhos são de trabalho voluntário. Sim. Então, eu e Marcelo, de vez em quando, conversamos e a gente fala sempre, é necessário desromantizar essa ideia de que os conselhos tudo podem. Não, os conselhos enfrentam problemas e aconselham diante de problemas. Então tem competência consultiva, Sim. mas não tem competência administrativa. E essa competência administrativa envolve sociedade, envolve poder público, envolve judiciário, envolve esferas de poder e níveis de poder. Daí a complexidade. Então tem a questão do direito, tem a questão dos saberes humanos relacionados à cultura e tem a questão da edificação, da construção, da arquitetura, do uso do espaço. E tudo isso junto e misturado recai sobre patrimônio e dá discussões em livros desse tamanho. Claro que ele não fala só de patrimônio, mas fala do quê? De ambiente. E quem é que criou? Qual é a fonte do direito? A fonte do direito é a Constituição e os procedimentos derivados da Constituição. Muitas vezes isso gera conflitos, né? A Constituição brasileira tem sido muito contestada por determinados grupos políticos, exatamente por causa disso, porque ela pautou a dignidade humana. Como que a gente faz a dignidade humana fazer valer? É óbvio que não é aumentando a população de rua, é óbvio que não é construindo coisas para evitar que as pessoas que não têm recursos possam ter acesso a determinados lugares, né? Que a gente chama de gentrificação, higienismo e essa coisa toda. Então, veja, é algo que não é muito simples de ser feito e precisa ser feito com equilíbrio. Tem que haver uma dosimetria e tudo tem uma casuística. E além de toda essa complexidade que você falou, Pedro, assim, é mais específico de técnico da área de engenharia, de arquitetura, existe o custo dessa gestão. Né? Então, quer dizer, além de tudo isso, você tem que fazer um levantamento de danos, que isso requer você contratar profissionais que têm expertise para fazer esse levantamento, e depois você tem que fazer todo o restauro e a reforma e a requalificação do espaço. Isso gera custo. Então, quando a gente ouve na mídia ou em alguns lugares assim, por que o Condefat não fez nada por conta de algum prédio que ruiu, alguma coisa que está deteriorando? Ora, o Condefat fez aquilo que está dentro da competência dele, de um grupo de voluntários, como o Pedro bem falou, que aconselham. Mas nós não temos poder executivo, nós não temos poder legal, além dessas nossas competências. E as pessoas que geralmente perguntam por que o Condefat não faz aquilo, é porque elas não têm um mínimo de letramento a respeito de patrimônio cultural, né? E da gestão de patrimônio cultural. Então precisa que a gente entenda das coisas antes de emitir alguma afirmação sem conhecimento de causa. Né? Isso não quer dizer que a gente não esteja afeito a discutir assuntos. Sim, claro. Até porque nós fazemos reuniões mensais, abertas e é claro que precisa ter uma pauta para fazer reunião, precisa ter uma formalidade para se inscrever na pauta, e eu penso que nós não temos o direito de vetar olhares, interesses, nós não temos esse direito, nós temos o direito temos a competência de aconselhar, de acordo com aquilo que está posto na legislação e de acordo com aquilo que regula a especificidade da criação do patrimônio pessoal. Então, veja, e por que eu citei a questão do Hotel Francano? Eu citei a questão do Hotel Francano porque o Condefat Francano ele é fruto de um trauma, paga um preço. E fruto desse trauma, depois foram feitos vários tombamentos que, a meu juízo, foram feitos por atacado. E tudo aquilo que é feito sem um olhar seletivo, sem uma perspectiva
de custos, de gestão. Então, veja, nós não temos escritório, nós não temos cadeirinha para sentar, nós não temos motorista, nós não temos secretária, tudo somos nós que fazemos, ata, pautamos reunião, essa coisa toda. Mas a gente pensa que é possível melhorar. E como que melhora isso? Melhorando os instrumentos políticos, os instrumentos legais. Mas também não adianta nada ter legislação e a legislação não ser cumprida. E a gente tem que saber que nós vivemos um país que é um país agrário exportador, né? Foi historicamente, eu falei do café lá e tal, um país que foi da mineração, um país que foi da plantation, e ele não rompeu com esse passado histórico. Lá e cá viram regiões industrializadas, participa do produto mundial de bens industrializados e tecnológicos em alguns setores, mas a nossa identidade está na questão de exportar coisas para as pessoas ingerirem, comerem, alimentarem fora do país. Esse é o grande drive. E acrescenta-se também, Pedro, Cláudio, que Franca é uma cidade, como várias cidades do estado de São Paulo, que ela tem uma transformação urbana muito rápida, né, devido a essas mudanças e adaptações que tem que ser feitas. Agora, eu creio que o CONDEFAT, ele representa a população e ele é um espaço de diálogo para que a gente possa ir encontrando soluções. Mas essas soluções, muitas vezes, elas são complexas, a gente não consegue resolvê-las assim a toque de caixa, mesmo porque os problemas exigem competência de solução bem estudada, etc. e tal. E, como o Pedro falou, nós temos uma reunião uma vez por mês, tem uma pauta, é claro, mas a CONDEFAT é aberto ao público para que possa, e qualquer pessoa cidadã, ela pode enviar uma carta e deve, se ele se sente que a expressão cultural ou imaterial é identitária, pedir para que haja um processo de proteção ao acautelamento. Qualquer um pode. Né? Então, essa é a nossa preocupação. Né? Por isso que eu falei que vão ser uma série de podcasts, porque a gente tem bastante assunto, né, para trabalhar aí. Espero contar com vocês. Agradeço aí a oportunidade de vocês terem vindo aí. E que a gente possa ir construindo esse diálogo, mostrando, né, o que nós temos, né, em Franca, conscientizando, né, e formando as pessoas para atuarem melhor na nossa cidade. Agradeço, Pedro, novamente, Marcelo. As portas estão abertas, fique à vontade. Obrigado, a gente agradece. Nós é que agradecemos. Obrigado a todos que estiveram conosco e continue com a gente nas redes sociais. Obrigado. Esse episódio é um oferecimento LocBem. O equipamento certo para sua obra está na LocBem. ViaSol, soluções em geração e economia de energia, construção e aquecimento de piscinas. Composta e planta, atitude responsável para um futuro sustentável.